Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando. Boa noite. O professor João já entrou aqui. Vou convidar ele. Boa noite, professor. Oi, Kézia, boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo em paz, Então tá graças a bom. Deus. Que bom. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Sim, sim, tranquilo. Então E tá você bom. também? Também te ouço bem, te vejo bem. Legal. Boa noite, pessoal. Esperar um minutinho, né, professor, pro pessoal ir entrando aqui, daí a gente dá início. Claro, claro, vamos esperar o pessoal chegar. Tá, joia. A Dani, nossa amiga aqui que está sempre presente nas lives. Boa noite, turma. Tá calor aí, professor? Tá bem quente aqui, viu, Kézia? Aqui também, muito quente. Final de semana anterior deu uma refrescada, mas essa semana já voltou a aquecer de novo e previsão é de temperaturas aumentando. É, aqui também. Hoje choveu um pouquinho, mas tá quente. Boa noite, pessoal. Acho que a gente já pode ir dando início, né, professor, para a gente não perder tempo, porque tem bastante coisa para a gente falar aqui, né? Claro, fica à vontade, Kézia, a gente pode começar quando você quiser. Tá bom, então. Bom, boa noite, pessoal. Agradecer a todo mundo que tá aí entrando, está participando com a gente da live de hoje. Gostaria de agradecer a presença, né, do professor João Daniel aqui. Fiquei muito feliz quando eu o convidei para participar dessa live aqui com a gente na nossa página e ele de bate-pronto aceitou. Fiquei muito feliz com isso. O professor João Daniel, ele. Vou fazer uma breve apresentação sua aqui, João. Ele é veterinário, formado pela UFLA. Ele fez o mestrado dele lá na UFLA também, fez o doutorado na Exalc, juntamente com o professor Luiz Gustavo Núcio. Fez o doutorado sanduíche na Flórida, né, João? Com o professor Bola, certo? Me corrija se eu estiver errada, que é uma referência também no mundo para silagem, né? Ele, professor Núcio, professor Bola. E estou muito feliz de você estar aqui, professor. Atualmente, o professor João é professor na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui muito interessante e muito importante também sobre a conservação. E passo a palavra um pouquinho para você, João. Legal, obrigado, Kézia. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Fiquei feliz pelo convite e queria aproveitar essa oportunidade para parabenizar você e todos os colegas que criaram e promovem essa iniciativa do Track and Feed. Eu fiquei muito feliz quando soube que vocês tinham se juntado para em prol de um bem maior aí, que era transmitir conhecimentos. Fiquei muito feliz mesmo e hoje estou ainda mais feliz por estar
junto com vocês aqui, participando por esses minutos aqui. Parabéns, muito legal. Obrigada, João. E só falando aqui, pessoal, o João, ele contribui muito, né, com o grupo do professor Núcio, né, ele ainda se faz presente ainda no nosso meio, nas nossas pesquisas, nos ajudando nas qualificações e dando a opinião dele, que é sempre muito rica para a gente. Obrigada, João. Bom, então, dando início aqui, quem tiver dúvida, pode ir mandando as dúvidas aqui, que a gente vai discutindo ao longo da live. Tá joia, pessoal? E esse tema, João, que a gente escolheu, é um tema, assim, que eu acho muito importante e da gente abordar, né? Que é a conservação de alimentos na forma de silagem. Hoje em dia, a gente sabe que por conta da estação do ano, muitas vezes a gente não tem forragem disponível, né, o ano todo para os animais dentro da nossa fazenda. Então, a conservação ela é fundamental para quando a gente quer ter alimento disponível para os nossos animais ao longo do ano todo, né? Então, a gente queria discutir um pouquinho esse tema aqui, sobre, de forma bem básica, né, de como ocorre o processo de fermentação. E aqui a gente escolheu algumas culturas, né, algumas forrageiras para a gente falar, para a gente tratar aqui desse assunto, que é a planta de milho, né, os capins de maneira geral e a cana-de-açúcar. Então, a silagem, né, de milho, da planta inteira de milho, ela é uma silagem muito utilizada aqui no Brasil por propriedades leiteiras, algumas propriedades de corte também. Isso depende da estratégia da fazenda, né, de utilização de forragem dentro da fazenda. As silagens de grãos, né, que já é bem difundida e tem muitos estudos, mas que no Brasil ainda continuam muitos estudos em relação às silagens de grão e agora a Snaplage também, que é a silagem de espigas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre esses tipos de forragem, vinda da planta de milho, né? Esses tipos de silagem. Um pouquinho também da silagem de capim e de cana-de-açúcar. João, então aqui para a gente começar o assunto, eu queria que você comentasse um pouquinho aqui com a gente sobre as principais características que uma cultura precisa ter para a gente ter um bom processo de fermentação. Se você quiser também começar fazendo uma abordagem sobre o que é a fermentação, né? Porque ela é necessária para o processo de conservação, pode ficar à vontade para a gente começar a discussão aqui. Legal, Kézia. Obrigado mais uma vez, então, pelo convite. É um tema bem bacana, intrigante, e a gente pode abordar ele de diversas maneiras. Como você disse, hoje a gente vai tratar ele de uma forma mais básica, mas vamos tentar, com essas discussões básicas, tentar entender o que acontece de fato na prática, por que as coisas acontecem de uma forma ou de outra lá na fazenda, que eu acho que esse é o objetivo maior. Certo. Mas, como você pediu, então eu acho que vale a pena, principalmente para aqueles que estão ou na graduação ou começando a entender esse mundo da conservação, especialmente falando agora então de silagens. A fermentação é a base da conservação de uma forragem com alto teor de umidade. E ela vai acontecer, obviamente, na ausência de oxigênio. Então, para que aconteça a fermentação, eu tenho que ter umidade suficiente e ausência de oxigênio. Para eu conseguir essa ausência de oxigênio, eu vou fazer o quê? Eu vou compactar esse material dentro de uma estrutura de armazenamento. Pode ser até, inclusive, um monte, um silo superfície. E vou, de alguma forma, vou expulsar o oxigênio que estava presente no tempo inicial ali, junto com a forragem,
compactando esse material, e especialmente vou vedar isso para evitar a entrada nova de oxigênio. Então, a partir daí, sim, eu posso ter a ocorrência da fermentação. A fermentação, ela vai ser um processo de conversão de alguns substratos que estão presentes na planta, especialmente açúcares solúveis, mas também aminoácidos, por exemplo, e outros compostos também são utilizados como substrato, mas especialmente açúcares solúveis. E esse processo de conversão desses substratos, no final, vai gerar uma gama de produtos de fermentação. E o mais conhecido por nós, e talvez o mais importante que vai gerar, que vai promover esse processo de conservação, é o ácido lático. Mas na silagem, nesse processo aí, são gerados dezenas ou até centenas de produtos de fermentação. Verdade. E essa gama de produtos é o que, no fundo, vai conservar o material, vai evitar que ele, trocando em miúdos, que ele estrague. Então, a ausência de oxigênio e esses produtos da fermentação são o que, no fundo, vai conservar o material. Então, essa é a importância do processo de fermentação. Tá certo? Basicamente, resumindo, é isso. Certo. E, assim, entrando um pouquinho em relação às características, né, do que precisa, você falou que precisa de anaerobiose e uma certa quantidade de água para haver esse processo de fermentação. E em relação à característica da cultura em si, em relação à quantidade de substrato que ela vai ter, que tem presente na planta, né, para que os micro-organismos utilizem esses substratos e então possam produzir os seus ácidos, né, e consequentemente fazer com que o pH desse material ele caia e essa forragem seja conservada. Em relação à característica da planta em si, os substratos que estão ali disponíveis no momento da ensilagem, né? Você pode comentar um pouquinho para a gente também? Sim, é claro. Então, pegando o gancho da primeira fala, eu tenho que ter basicamente ausência de oxigênio e pH baixo, que é o que vai manter a planta conservada. Agora, para gerar esse pH baixo, eu tenho que ter produção de ácidos, especialmente o ácido lático. Então, para que esse ácido seja produzido, eu tenho que ter substrato, então tem que haver uma concentração de carboidratos solúveis, ok? E tem que ter a máquina que vai produzir o ácido lático, que são as bactérias, principalmente as bactérias láticas. Então, esse é o ator principal ali desse processo que vai pegar principalmente açúcares solúveis e transformar em ácidos, especialmente o ácido lático. E aí eu tenho um outro ponto ainda, que substâncias que dificultam o abaixamento do pH, que estão naturalmente presentes na planta. Algumas plantas têm mais, outras têm menos. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar é uma cultura que tem baixa quantidade dessas substâncias que dificultam o abaixamento do pH. Uma das formas de medir essa dificuldade de abaixamento do pH é medindo o poder tampão daquela cultura, daquela planta. Então, cana-de-açúcar tem baixo poder tampão. Por outro lado, se eu pego uma planta, por exemplo, de alfafa, ou outra leguminosa, estamos indo para o outro extremo. São plantas que têm alto poder tampão, tem alta quantidade dessas substâncias que dificultam o abaixamento de pH. Então, eu tenho uma facilidade de acidificação nessas plantas que têm mais carboidrato solúvel e baixo poder tampão, e ao contrário, eu tenho uma dificuldade de acidificação de plantas que têm alto poder tampão. E por coincidência, nesse exemplo que eu dei, as leguminosas tendem a ter baixo carboidrato solúvel e alto poder tampão. São coisas que dificultam o processo de conservação. Exatamente. Certo.
João, em relação, então, a culturas que têm um alto poder tampão, quais substâncias são essas que fazem com que o pH não caia extensamente consequentemente, haja o desenvolvimento das bactérias acidoláticas logo no início, assim, da fermentação? Assim, o crescimento das bactérias láticas, ele vai acontecer desde que eu tenha anaerobiose. Esse processo de produção de ácido, ele vai se iniciar pelas bactérias láticas. A questão é que, quanto maior for o poder tampão, mais ácido eu tenho que produzir, mais gasta substrato, maior será a perda de nutrientes e maior o risco de, nesse interim entre o momento da ensilagem e até que a silagem de fato atinja um pH ácido que seja crítico para o desenvolvimento de micro-organismos oportunistas que estão ali, por exemplo, enterobactérias, clostrídeos, bacilos, até que esse pH ótimo ou crítico seja atingido, quanto maior for, então, nesse caso, o poder tampão, a umidade, ou a falta de carboidrato solúvel, ou até mesmo a falta de bactérias láticas, maior o risco desses micro-organismos oportunistas crescerem nesse intervalo do momento que ensilou até o momento que o pH de fato chegou num nível ótimo. Só abrindo um parênteses aqui, a acidificação ótima ela é dependente do teor de matéria seca da cultura. Então, eu posso ter, por exemplo, uma cultura com maior umidade, que aí eu preciso de um pH bem baixo. Mas se eu tiver uma cultura com matéria seca mais alta, o pH necessário para conservar, ele também é mais alto. Tá? Então, a gente não pode ficar travado, por exemplo, naquele valor de 3,8, que seria um valor super comum de se encontrar numa planta, silagem de planta inteira de milho. E para finalizar, para responder a sua pergunta sobre o poder tampão, as substâncias que mais contribuem para o poder tampão são alguns minerais que tem na planta, também ácidos fracos que fazem parte do metabolismo da planta. Então, aqueles intermediários do ciclo de Krebs e etc., também contribuem para poder tampão. E também, numa certa extensão, teor de proteína. Embora o pessoal costuma super enfatizar o efeito da proteína no poder tampão, não é de fato a fração que mais contribui para o poder tampão. Mas, claro, mais proteína aumenta o poder tampão também. Certo, João. Muito bom. Estou aprendendo aqui também. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre o que é, né, o processo de conservação, o que precisa ter, né, anaerobiose, teor de umidade suficiente para os micro-organismos se desenvolverem, substrato para esses micro-organismos consumirem e produzir ácidos, baixar o pH, que uma cultura ela precisa ter um baixo poder tampão, né? Agora que a gente já falou um pouquinho sobre isso, eu queria entrar com você na discussão sobre cada uma das culturas aqui que a gente mencionou no início da nossa conversa. Kézia, só para complementar, eu acho que vale a pena deixar registrado que assim, o poder tampão é algo intrínseco da cultura, a gente não consegue manipular isso. Então, o teor de carboidratos da cultura a gente praticamente também não consegue manipular, a nossa alçada sobre isso é muito pequena, poder tampão é a mesma coisa. O que nós conseguimos manipular é o teor de umidade, da cultura, ou pelo momento da colheita, ou fazendo o emburchecimento, ou adicionando algum absorvente de umidade, tá bom? Só para ficar claro aí para o pessoal que, apesar de ser algo indesejado, o poder tampão mais alto indesejado, eu não consigo manipular isso, tá certo? Não, muito bem lembrado, João. Acho que é isso mesmo, a gente tem que ir discutindo.
Então, se você quiser começar falando da silagem de planta inteira, né, de milho, que é uma forragem muito utilizada e escolhida aí por muitas fazendas, né? Falar em relação um pouco sobre o perfil de fermentação, os principais micro-organismos que se desenvolvem ali, consequentemente, os produtos finais, né, dessa fermentação. E aí, em seguida, a gente começa a falar um pouquinho sobre silagem de grãos e snaplage também. Bacana. A silagem de milho pela comunidade científica, ela é considerada a planta, vamos dizer, entre aspas, é uma planta, é o gold standard para fermentação, ou seja, ela tem tudo. Se eu colher ela no momento correto, que seria, vamos dizer aí, com 32, 33 de matéria seca até 37, 38 de matéria seca, vamos chamar isso de um nível ótimo de colheita. Se eu colher nesse intervalo, ela vai ter todas as características ótimas, desejáveis para o processo de conservação. Então, revendo, então, já disse, teor de matéria seca, vai ter teor de carboidratos solúveis suficiente, vai ter baixo poder tampão, por natureza, a planta de milho tem baixo poder tampão, vai ter boa população de bactérias láticas, que também é necessário para que o processo aconteça. Se eu tiver uma condição, por exemplo, que eu tenha todas as condições físico-químicas adequadas, mas tenha por algum motivo, baixa população de bactérias láticas, o processo vai ficar prejudicado. Então, outra coisa que é muito importante a gente comentar aqui, né, João, é em relação à microbiota que já tem na própria cultura, né, que ela carrega desde o campo, e são esses micro-organismos que vão ditar o início ali, né, do processo de fermentação. Então, como você mencionou, a presença dessas bactérias acidoláticas suficientes para iniciar o processo de fermentação, elas são muito importantes, né? Exatamente. Então, a planta de milho, se tudo tiver ok dentro da normalidade, ela vai ter todos esses itens no seu próximo aos níveis ótimos necessários para uma boa fermentação. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Aquele processo inicial que ainda, no início da fermentação no silo, que ainda tem um pouquinho de oxigênio, pH ainda está elevado, vai haver um desenvolvimento desses micro-organismos, como eu estou dizendo entre aspas aqui, oportunistas, né, ou que eles são menos desejáveis, né, por exemplo, os clostrídeos, enterobactéria, bacilos, aí podemos falar também de leveduras. Esse período para que eles consigam ainda crescer vai ser um período super curto, de modo que rapidamente as bactérias láticas elas vão dominar todo o processo de fermentação e vão produzir uma quantidade extensa de ácido lático. E com isso, o pH rapidamente vai cair e essa planta ela vai reduzir as perdas de nutrientes a partir desse momento, né? O processo de fermentação, ao contrário do que a gente às vezes aprende nos livros, ele não é um processo que ele tem fase A, B e C, e depois ele se estabiliza como se eu tivesse apertado um botão lá, eu desliguei tudo. É muito dinâmico, né, João? Ele é dinâmico e contínuo. O tempo todo tem atividade de algum micro-organismo lá dentro da silagem. Mas o que é fato, e a gente não pode deixar de concordar com esse conhecimento básico, tradicional, é que, de fato, as principais alterações elas acontecem naquele início. Certo? Exatamente. Então tá jóia. Daí, se você puder entrar, então, em relação à silagem de grãos, né? Que hoje em dia tem sido muito utilizada em fazendas leiteiras, em fazendas de corte também.
silagem de grãos de milho, né, e de sorgo reidratado, ou silagens de grãos úmidos. Falar um pouquinho entre a diferença das duas, né, entre o processo de fermentação delas, né, que é um pouco diferente, né, na verdade tem bastante diferença entre a silagem de milho de planta inteira e, em seguida, a silagem de snapless, que é a silagem da espiga, né, e não só do grão. Legal. Eu só vou complementar, quer dizer que eu acabei encurtando um pouco a primeira resposta sobre a planta inteira de milho, que assim, alguns fatores do processo de ensilagem, eles vão afetar esse perfil de fermentação. Então, o primeiro detalhe é qual é o teor de matéria seca da planta que eu estou colhendo, tá certo? Quando eu colho uma planta de milho mais úmida, mais próxima de 30% de umidade, eu vou acabar favorecendo maior intensidade de fermentação. Então, em teoria, vai ter mais ácido lático, mais acético, vai ter mais proteólise, mais amônia. Conforme eu vou migrando para teores de matéria seca acima de 35%, até mesmo se aproximando dos 40%, a fermentação ela vai diminuindo a intensidade. Certo? Então, só fazendo um paralelo, esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, questão de temperatura. Embora eu não consiga controlar isso, a temperatura, mas só para o pessoal entender um exemplo prático, se eu estiver ensilando uma planta de milho no Mato Grosso, em alta temperatura no verão, eu vou estar influenciando o processo. Vou estar, por exemplo, com a fermentação tendendo a ser mais acética do que se eu estiver ensilando a mesma genética de milho, por exemplo, plantado numa região fria. Certo? Que aí, um exemplo que a gente tem é comparar uma silagem americana com a silagem brasileira, por exemplo, produzida aqui no Brasil. Lá, a relação entre o teor de ácido lático, que se aproxima de 3 a 4% da matéria seca, e o ácido acético próximo de 1, é mais ou menos 3 para 1. Aqui a gente tende a ter mais acético, por exemplo, do que a silagem típica ensilada num clima temperado. Então, só estou dando esse exemplo para o pessoal lembrar que várias coisas influenciam esse perfil de fermentação, né? Não só a umidade da planta, temperatura ambiente, a velocidade com que eu ensilo esse material. Tá? Quanto mais rápido ensila, mais eu favoreço. Mais rápido ensilo, quero dizer, mais rápido depois que cortou, transporta, compacta, veda o silo, eu favoreço produção de ácido lático. Se eu demoro ou compacto pouco, uma massa com alta porosidade, mais oxigênio residual, uma vedação não tão boa, eu favoreço esses micro-organismos oportunistas, aumenta ácido acético, aumenta a perda de nutrientes. Então, numa mesma planta, dependendo do que eu estiver fazendo, das atitudes que eu estiver tomando na fazenda, vai mudar o perfil. Só para dar esse exemplo aí. Então, esses teores de produtos de fermentação, eles nunca vão ser idênticos, né? O vizinho vai ter um perfil, eu vou ter outro. Pode ser até os dois colhendo da mesma lavoura. Tá certo? Ô, João, só pegando um gancho aí, quando você falou do tempo, né, para ensilar essa cultura, desde o corte até descarregamento no silo, compactação e vedação, vale lembrar que nesse tempo, os micro-organismos que são oportunistas, né, que os indesejáveis, eles estão consumindo o substrato que seria para as bactérias boas, né, as bactérias que vão produzir ácido lático para realmente conservar a nossa forragem. Então, enfatizando que o tempo, né, desse processo ele é muito importante, porque micro-organismos que estão consumindo os substratos que eram para bactérias boas, né, e eles vão estar produzindo metabólitos que não vão contribuir para a queda desse pH, né? Então, esse tempo é muito importante.
E você pode falar para a gente mais ou menos em relação à temperatura ótima de desenvolvimento de bactérias acidoláticas, assim, pegando um gancho também do que você comentou sobre a temperatura. A faixa depende um pouco da cepa, Kézia, não tem um número travado, mas assim, a faixa é relativamente ampla. Se eu tiver uma temperatura muito fria, vamos tentar dar valores aqui, embora é muito complicado atribuir isso de forma geral, porque depende da cepa. Mas vamos dizer assim, quando eu tiver temperaturas abaixo de 15 graus, por exemplo, eu começo a prejudicar. E quando eu estou com temperaturas aí acima de 35, talvez, ou até menos um pouco do que isso, também começa a prejudicar. Tá certo? Mas isso é muito dependente da cepa. É complicado atribuir esses valores, mas na nossa condição aqui de país tropical, na maioria das vezes a gente vai estar com temperaturas ótimas, exceto quando tiver, por exemplo, com calor extremo, tá certo? Certo. Ô, João, a Dani Chagas, ela fez uma pergunta aqui em relação à reensilagem de planta inteira de milho. Muda o perfil fermentativo, assim, de maneira muito, muito drástica quando a gente reensila a cultura? Kézia, pela experiência que eu tenho fazendo isso, o perfil não muda tanto, tá? Se você fizer o processo direitinho, não vai mudar tanto o perfil. Tá? Claro, vão haver alterações ali se eu comparar o antes e o depois, vai ser um pouco diferente os números, mas olhando de forma global para o perfil de fermentação, ele não vai mudar de forma brusca, não. Se eu fizer o processo de forma eficiente, né? Rápido, compactando direitinho. Exatamente. João, e entrando então agora em relação à silagem de grãos, como a gente comentou, os grãos, né, reidratados, eles são só mostrando a diferença entre as silagens de grãos úmidos e grãos reidratados, é que o grão úmido a gente colhe ele com o teor de umidade direto no campo, né? Então a gente não precisa acrescentar água nesse material. Eu colho ele já com um teor de umidade que a gente quer, né? Um teor de umidade correto para haver fermentação desse material. Processo e compacto, vedo, da mesma maneira como qualquer outra cultura. E as silagens de grãos reidratados, eu posso colher na minha fazenda o grão seco ou comprar o grão seco, processo esse grão, né? Moo, lamino esse grão, vai de acordo com o interesse, né? Com a estratégia da fazenda, reidrato esse grão, né? Ou seja, eu acrescento água ali nesse material para chegar a um teor de umidade que eu desejo para haver fermentação desse material e sigo com os mesmos processos de conservação. Você pode comentar para a gente um pouquinho em relação a essas silagens? Sim, exatamente como você comentou, que é a diferença, né, de um e do outro. Então, o que pode diferir de um para o outro, tá? Em termos práticos, o que pode diferir? Se eu colher o grão úmido no ponto correto de umidade, vamos dizer aí próximo de 32, 33 até 35 de umidade, aí de 30 a 35 de umidade, esse material ele também vai ter boas condições de conservação, assim como a planta inteira de milho. Tá? Vai ter população de bactérias láticas, de forma geral, vai estar adequada, vai ter teor mínimo de carboidrato solúvel lá para poder fermentar. Ao contrário, quando eu faço o grão reidratado, existe aumenta-se essa variabilidade nesses dois itens que eu citei anteriormente. Então, eu começo a ter grãos secos que têm teor legal, adequado de carboidrato solúvel, mas também tem grão seco que tem teor
muito baixo de carboidrato solúvel, embora eu não pense que isso seja restritivo, tá? Eu acho que isso não é um fator restritivo. Aham. E também a gente já pegou algumas amostras em alguns experimentos que contagem de bactéria lática no grão seco, que foi usado para fazer silagem reidratado, ela também era menor do que a desejável, vamos dizer assim, porque durante o processo de secagem do grão, durante a estocagem desse material aí, dependendo do período e de como isso foi tratado, foi estocado, né, seco, enfim, houve perda da contagem de bactérias láticas. Então, não é sempre assim, mas eu só estou comentando isso porque então eu começo a ter uma variabilidade nisso, né, em contagem de bactéria lática e de carboidrato solúvel comparado ao grão colhido com umidade direto da roça. Tá? Mas assim, de forma geral, a gente tem visto que se eu reidratar o milho para 35% de umidade, ou sorgo, que seja também, esse material, na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, ele vai ser bem conservado, assim como um grão úmido de milho colhido direto da roça. Tá bom? Então, você não precisa criar nenhum alarme quanto a isso. Como nós comentamos no início da live, né, uma discussão, às vezes, de alguns detalhes básicos do processo, então é por isso que eu comentei. Mas, na prática, ambos são desde que você reidrate numa umidade adequada, como eu comentei, isso é um ponto crítico do grão reidratado. Então, só um alerta aí para o pessoal. Por exemplo, reidratar para 30% de umidade é muito arriscado. Com Trabalhar certeza. com 30% de umidade no grão reidratado é diferente de trabalhar com 30% de umidade no grão úmido colhido da roça. Esse é um ponto importante. Tá? Grão úmido colhido da roça dá para trabalhar com 30, 32, 33 tranquilo de umidade. Grão reidratado tem que trabalhar entre 35 e 40. 37, 38. Existe essa diferença aí que é um aspecto bem prático e bem importante. E há umas 2 semanas atrás, a gente aqui do grupo do Track and Feed, a gente estava acompanhando um processo de reidratação também numa fazenda. E é bem isso mesmo, João. Acaba que com a prática, né, que a gente vai adquirindo no campo, para ver, né, o teor de umidade que a gente precisa desse material, a gente percebe que o grão ele demora para absorver essa umidade também, né, durante o processo. Mesmo a gente tendo, homogeneizando bem, assim, pelo menos na prática a gente vê que muita gente olha, amassa o grão na mão, né, e vê se ele vai formar tem uma consistência como se fosse de um miolo de pão, né, a gente apertando ele na mão. Então, essa prática que a gente adquire no campo também, ela é muito importante e isso dá pra gente tentar acertar, né, mais durante o processo. Tem uma pergunta aqui do William, ele perguntou se o potencial de resposta de inóculos microbianos em grão reidratado, se ele é maior. Acredito que em relação a grãos úmidos, né? Tá, a pergunta acho que é sobre aditivo, né? Inoculante para silagem, não é isso? Então, assim, a primeira coisa a estabelecer nós temos no mercado dois grupos de inoculantes, bactérias homoláticas e bactérias heteroláticas ou heterofermentativas. E em alguns produtos combinam essas duas coisas, mas o princípio eu vou ter que escolher entre favorecer ou adicionar bactérias homoláticas, que vai favorecer a produção de ácido lático, ou bactérias heteroláticas, que vão aumentar a produção de ácido acético. Então, no caso de silagem de grãos, eu tenho que pensar em adicionar um inoculante que aumente a estabilidade aeróbica desse material, que é um ponto crítico. Tá certo? Então,
eu não vou pensar em colocar um aditivo, um inoculante à base somente de bactérias homoláticas, porque eu posso até, existe até quando eu faço isso, existe uma tendência até de piorar a deterioração aeróbia nesse material. Então, eu tenho que colocar um inoculante que vai promover estabilidade aeróbia. Né? Tá certo? Um exemplo que é super conhecido aí são os inoculantes à base de Lactobacillus buchaneri. Então, nos dois casos vai haver benefício, tanto do grão úmido quanto do grão reidratado, seja de milho ou de sorgo. Tá certo? Porque ambos têm esse desafio da baixa estabilidade no pós-abertura. Ou seja, são materiais que são altamente susceptíveis à deterioração aeróbia, tá certo? Ao crescimento especialmente de leveduras e fungos. Por quê? Porque, vamos retomar a parte básica, então, esses materiais contêm alto teor de matéria seca, então toda vez que aumenta a matéria seca, facilita aquecimento, é um processo físico, né? E do ponto de vista da química da fermentação, se eu tenho mais matéria seca, de certa forma, eu restringo a formação de produtos capazes de inibir crescimento de levedura e fungo. Né? Exemplo, ácido acético. Restringe toda a fermentação, inclusive a formação de antifúngicos. Então, e ao mesmo tempo, são materiais que têm alto valor nutritivo. Tem alto valor nutritivo. Então, são facilmente acometidos por esses micro-organismos que causam deterioração aeróbia na presença do oxigênio. Então é por isso que eu tenho que, quando falar em inoculante para silagem de grão, seja grão úmido ou grão reidratado, eu tenho que pensar em colocar um inoculante capaz de produzir algum composto antifúngico. Exemplo, Lactobacillus buchaneri, capaz de produzir ácido acético. E numa época como essa, né, João, mais do que nunca a gente tem que trabalhar e buscar estratégia para a gente conservar de maneira eficiente, né, esse material, porque é muito dinheiro que a gente está investindo e que está armazenado ali dentro da nossa fazenda. Então, o que a gente quer é evitar a perda de todas as maneiras, né? E são estratégias que a gente precisa adotar, né? Exatamente, alto valor agregado, sim. Tem uma pergunta aqui do Guilherme. Ele perguntou se a utilização de sal na confecção de silagens de reidratado pode ser uma ferramenta para controlar desenvolvimento de mofos por excesso de umidade durante a confecção dessa silagem. Silagem de grãos. Não é uma estratégia recomendada, porque a quantidade de... Primeiro, o mofo ele é mais resistente a baixo teor de umidade, tá certo? Exemplo, eu tenho feno que cresce bolor, né? Com altíssimo teor de matéria seca. Então tem primeira justificativa para não adicionar. E segundo, que eu poderia pensar num efeito inibitório do sal para outros micro-organismos, mas a concentração que deve ser adicionada para eu assistir esse efeito conservante, ela é extremamente elevada. Eu vou tornar minha silagem... Vou perder valor nutritivo, o bicho não vai comer aquilo. Então, adição de sal para conservação de silagem, foi tentado isso aí, sei lá, quase um século atrás e não é eficiente. Não é eficiente. Pessoal, muita gente colocava sal no topo do silo também para conservar. Não é eficiente. Não é recomendado. Tá, joia. Tem uma outra pergunta aqui do Diogo Coutinho. Ele perguntou se silagem de grão reidratado de aveia, quais são as recomendações para o processo de conservação? Acredito eu que seja teor de umidade. Deve ser bem parecido com o milho também, né, João? Milho, sorgo, não deve fugir dessa... O processo é bem parecido, exatamente. Dá para fazer tranquilamente, fica bom.
O Aham, processo é parecido. aham. João, então entrando um pouquinho, que a gente já está um pouco adiantado aqui na hora, para a gente discutir um pouquinho em relação à silagem de capim e em seguida de cana, falar um pouco sobre o processo de fermentação desses tipos de silagem, capim de uma maneira geral, né, e de cana-de-açúcar. Os Tá, micro-organismos que legal. são presentes ali e o perfil de fermentação que cada uma dessas silagens tem. Bacana. Então, para a gente poder pegar esse gancho e passar para a silagem de capim, vamos pensar o seguinte: silagem de milho, seja de planta inteira, seja de grão, de forma geral, é um material que tem um processo de fermentação adequado. Tá? Não vou Uhum, ter grandes. Se eu tiver com teor de umidade bacana, né, dentro do que é recomendado, uhum, o processo de fermentação ele vai funcionar legal, beleza. E uhum, então, ao mesmo tempo, eu vou ter desafio no pós-abertura, tanto para a planta inteira e uhum. especialmente para silagem de grão. São materiais que são prontamente susceptíveis à deterioração aeróbia no pós-abertura, pelos motivos que eu já citei anteriormente. Tá? Né? Ao contrário, o capim, ele tem. O capim é o seguinte: eu tenho também, eu posso falar de capim de A a Z. Eu vou ter um capim que pode conservar tão bem quanto uma planta de milho, Uhum. mas vou ter um capim que pode gerar uma fermentação totalmente indesejável, por exemplo, predominada ou dominada por clostrídeos, tá certo? Aham. Mas assim, então de forma geral, o problema do capim é a fermentação e o capim já tende a ter alta estabilidade aeróbia, né? Ao contrário Aham. da planta inteira de milho do grão, que tem boa fermentação e tem baixa estabilidade aeróbica, Uhum. tá Seria certo? pela produção de ácido acético, João? Então, o capim, ele tem vários compostos ali, inclusive tem compostos que não são conhecidos por nós que têm capacidade de aumentar a estabilidade aeróbia. Mas esses que já são bem conhecidos com poder antifúngico, o próprio acético, o propiônico, o próprio ácido butírico, eles contribuem, certamente contribuem para essa maior estabilidade aeróbia. Então, Uhum. vamos pensar o seguinte: o capim tem várias opções práticas de silagem de capim. Então, eu posso ter capim de porte baixo, posso ter capim de porte alto. Eu posso ter em silagem fazendo corte direto, ou seja, vou lá, colho e jogo direto no silo. Corte Uhum. direto, ou seja, o material com alta umidade. Eu posso ter capim que eu cortei e deixei emurchecendo por poucas horas. Tem capim que eu cortei e deixei emurchecendo por muitas horas. Tem Uhum. capim que eu cortei e adicionei, por exemplo, casquinha de soja ou milho moído, ou qualquer que seja, ou polpa Uhum. cítrica, absorvente de Uhum. umidade. Então, note que isso gera uma gama de cada silagem é totalmente diferente uma da outra. Uhum. Com certeza. Cada uma é totalmente diferente da outra, tá certo? Aham. Então, se eu pensar, vamos para facilitar de uma forma didática, vamos pegar o caso que não é o caso mais comum do capim aí que o pessoal faz, que é corte direto, Uhum. tá certo? Então existe aí uma certa ideia que o capim, se eu deixar ele ficar mais velho, eu vou resolver o problema da fermentação indesejável, principalmente aí por Clostridium, porque com isso eu aumento o teor de matéria seca. De Uhum. fato, a gente vai assistir um aumento no teor de matéria seca, mas ele é muito menor do que a gente imagina e muito menor do que seria necessário para poder, de fato, ter um material bem conservado. E Uhum. ao mesmo tempo, quando eu vou deixando esse capim, principalmente agora, se eu estiver pensando em capim, um capim tropical de porte alto, vamos pensar aí em dar exemplo aí, sei lá, Mombaça ou outro, certo? Uhum. Esse material aí, ele dificilmente ele vai atingir um altíssimo teor de matéria seca capaz de inibir fermentação por Clostridium, tá Uhum. certo?
Uhum. Então, se eu fizer o corte direto desse material, ele vai ter alta umidade e vai favorecer crescimento de micro-organismo indesejável, que é aquilo que nós Uhum. comentamos lá no início da live. O que que acontece? Esse material ele vai ter alta umidade, vai dificultar o crescimento de bactérias láticas, porque bactéria lática não gosta de umidade em excesso. É Aham. um material que tende a ter maior capacidade tampão ou poder tampão comparado à planta de milho. É um material Uhum. que tende a ter menos carboidrato solúvel do que a planta de milho. Então note que tudo está puxando ao contrário do que eu gostaria nessa planta, tá certo? Quando eu faço corte direto, né? E se eu Entendi. deixar essa planta passar muito do ponto, eu começo a ter mais matéria seca, mas ao mesmo tempo o valor nutritivo desse material vai caindo extremamente. Então, dependendo do Uhum. animal que eu for tratar lá na frente, né, que eu for fornecer essa silagem, eu não vou poder fazer isso. Deixar esse Aham. material ficar lá 90, 100, às vezes até mais de 100 dias o pessoal acaba deixando esse material acumulando, né, crescendo no campo para depois colher. É, Tá certo? prejudica a digestibilidade, né? A qualidade nutricional do material, a gente deixando ele muito tempo, né? Ele muito E- maduro. Exatamente. Então, você vê que Uhum. existe uma contrariedade aí na tomada de decisão. Quanto mais jovem Aham. eu colho, maior o valor nutritivo, mas ao Uhum. mesmo tempo eu vou estar desfavorecendo o processo de fermentação, tá certo? Uhum. É óbvio que se eu colher ele mais velho, eu vou favorecer a fermentação, porque se eu comparar um capim, por exemplo, colhido lá com 80 dias versus 40 dias, o capim mais velho ele vai ter um pouco mais de matéria seca, embora ainda não ideal, mas obviamente vai ter mais do que o 40. Vai ter mais carboidrato solúvel do que o 40. E Uhum. o poder tampão talvez esteja um pouco menor. Então, é Uhum. óbvio que tende a conservar melhor. Só que eu vou estar fermentando ou conservando algo que já no ponto zero, no tempo zero, no momento da colheita, já tem menor valor nutritivo. Então, Uhum. existe essa disputa de decisões aí em relação ao capim. Então, tem que pensar que tipo de animal eu vou usar essa silagem de capim. Vai ser um Uhum. animal que eu preciso fornecer um material com alto valor nutritivo? Ou não, ou se não, estou usando isso aí como fonte de fibra, por exemplo, uma dieta de terminação, aí Aham. não faz muita diferença esse valor nutritivo no momento da colheita, tá certo? Que vai ser Então basicamente seria uma fonte de fibra, né? o caso de fornecimento para recria, né, João? Que não demanda tanta energia, né? Ao longo dessa fase de crescimento, né, dos animais. Então, poderia ser uma estratégia de utilização também dentro da fazenda, né? Assim, então, no caso da recria, eu não vou poder também deixar esse material ficar tão velho, porque Aham. vai prejudicar a digestão de fibra, vai prejudicar consumo, Uhum. aí eu não vou conseguir ter desempenho mínimo que justifique essa suplementação, tá certo? Aham. Certo. Então, talvez para recria eu não precise ter um material tão altíssima qualidade quanto pensando para vacas de alta produção, mas eu também Uhum. não posso ter, vamos dizer, não posso dar uma bucha para esses bichos Aham, comer. com certeza. Aham. Até para não ter que gastar muito concentrado, tá certo? Uhum. Então, se eu estiver pensando em sequestro aí de recria, eu tenho que ter uma qualidade mínima dessa silagem de capim Uhum. para fornecer para esses animais, Uhum. tá certo? E E como se... aí, como que a gente poderia fazer? Eu não posso colher ele tão tarde para evitar essa perda de valor nutritivo e tem Uhum. que pensar em outras estratégias. Eu vou ter que Uhum. pensar, por exemplo, em colocar algum absorvente de umidade, Aham. ou casquinha de soja, polpa cítrica, ou hoje DDG seco, ou está sendo Aham. uma opção interessante, inclusive já trazendo um aporte de proteína para esse material. Aham. Posso até pensar em fazer uma ração já quase que pronta para ensilar para esse material, né? Fazer uma Uhum. ração uma silagem de TMR e ficaria facinho Uhum. de suplementar esses animais. Aí, dependendo da fazenda, é uma dificuldade misturar ingredientes e, enfim,
ter vagão que tenha precisão de balança. Né? A outra coisa é tentar fazer emurchecimento. Também é possível fazer. A gente conhece alguns colegas que trabalham com isso. A questão do emurchecimento é que se eu estiver falando de um capim de porte alto, isso aí é mais difícil do que quando eu estou trabalhando com capim de porte baixo, certo? Por exemplo, comparando mombaça contra braquiária, né? É muito mais difícil emurchecer mombaça do que braquiária. Mas é possível também. A questão é que trabalhar com emurchecimento vai aumentar custo comparado a corte direto. Aumenta o número de operações, eu preciso de uma plataforma específica depois para recolher esse material, mas é possível fazer também. Tá bom? São estratégias, né, João? Cada fazenda adota a que for melhor, a que se encaixa melhor, né, na realidade ali que ela está passando. No caso de aditivos também, seria uma estratégia para ajudar nesse perfil de fermentação desse material? Sim. Nos países que existe uma tradição no uso de silagem de capim, vamos dizer, nos países da Europa principalmente, eles desenvolveram e tem uma gama lá de aditivos que são muito eficientes para auxiliar nesse processo de conservação. Aqui no Brasil nós não temos ainda uma gama ainda muito grande desses aditivos, especialmente pensando em aditivos químicos que são mais eficientes para silagem de capim, tá certo? No caso dos inoculantes, eles ajudam também, mas no caso de materiais com umidade extremamente alta, os resultados eles não são consistentes. Então, eu pego alguns experimentos que mostram benefício, alguns outros não mostram, quando a umidade é extremamente alta, né? Quando eu faço corte direto, um capim jovem, tá certo? Mas, por exemplo, se você fizer lá um emurchecimento e atingir um teor de matéria seca, vamos falar aí, entre 30% e 40%, acima de 30%, aí seria super interessante e o efeito é mais consistente aí nessa faixa de matéria seca, comparado a um capim extremamente úmido, que existe uma dificuldade para essas bactérias láticas aí quando eu tenho excesso de umidade, tá certo? Mas, com certeza, é uma ferramenta, sim. A gente precisa, na minha opinião, trabalhar um pouco mais com isso, fazer mais experimentos, gerar mais informação para o usuário com silagem de capim. Tá certo? Com certeza. Ô, João, faltam uns 2 minutinhos, mais ou menos, para dar 1 hora. Quando o Instagram derrubar a gente, que ele parar a transmissão aqui, a gente volta para encerrar. Vamos continuar conversando aqui. Daí, se encerrar a live, eu volto e daí te chamo de novo, pode ser? A gente termina e encerra. Tranquilo. Tá? Tranquilo. Tá bom. Tem uma pergunta da Ana aqui sobre qual a proporção recomendada de absorvente de umidade por tonelada de silagem de capim. Desculpa, Kézia, cortou bem na hora que você foi falar, ele cortou para mim. Tá, joia, vou repetir aqui. Ela perguntou qual a proporção recomendada de absorvente de umidade por tonelada de capim, de silagem de capim. Tá, isso vai depender do teor de umidade do capim. Então, eu sugiro que você prepare uma planilhinha do Excel, de modo a você abastecer ali o teor de umidade do capim, e aí você vai conseguir calcular qual a quantidade de absorvente a ser adicionada, tá certo? Normalmente o pessoal usa aí próximo a 10%, mas isso depende um pouco, depende da umidade do capim. Eu acho que é legal você fazer a conta de modo a tentar alcançar aí acima de 28, 29 ou até 30% de matéria seca da mistura final entre capim e absorvente de umidade. Tá joia, João. E também, geralmente, os absorventes que utiliza, né, milho seco, polpa cítrica, eles possuem um teor de umidade que não varia muito, né?
Então fica Sim, mais fácil da gente trabalhar aí nesse sentido, utilizando esses ingredientes, né? exato.